A paz, Igreja do Senhor, mais um vídeo aqui pelo Projeto Monte Sião. Peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal. Vem comigo, irmãos. A palavra de hoje, continuando essas 2 semanas que nós temos falado sobre obediência, vamos falar mais uma vez. Passamos pelo senhorio de Jesus, o reconhecimento da autoridade de Jesus. Quando nós honramos o Senhor, nós estamos entrando em obediência. Passamos pela obediência aparente e pela obediência parcial. Todas elas são desobediência. E agora vamos para o orgulho da obediência, que é desobediência. Sabe, irmãos, aquelas pessoas que já estão se achando nos seus mais altos níveis, já estudaram muita Bíblia, já fazem, desfazem e ora e faz acontecer. E muitas vezes ela tem desprezado as outras pessoas, se achando que está num grande nível em que não precisa mais ser perdoado. O seu arrependimento de pecados, que pecados? Não tenho mais pecados. É assim. Aí Jesus ele faz uma comparação de 2 pessoas. Os fariseus, que eram aqueles irmãos, os fariseus eram aqueles que estavam nos mais altos níveis do templo. Devemos lembrar, irmãos, que os fariseus nem sempre foram hipócritas, assim como Jesus falou. No início, eles eram pessoas cultas, pessoas que estavam ali para a organização do templo, cuidar do templo, falar de Deus para as pessoas, guiar as pessoas no Senhor. E com o passar dos anos se encheram de doutrina e se desviaram da palavra para fazer as suas próprias vontades. E quando ele chega na época de Jesus, Jesus vem com a palavra chamando eles de hipócritas. Porque eles já não faziam mais o que determinava a palavra, mas sim tudo aquilo que estava dentro do seu coração. Ele achava que estava no direito de fazer o que ele queria e não mais o que Deus queria. Já os publicanos não, irmãos. Os publicanos são os cobradores de impostos, muitas vezes envolvidos em corrupção, muitas vezes fazendo cobranças indevidas. Ou seja, quando ele se tornava um agente público, publicano, um cobrador de impostos, automaticamente todo mundo já dizia que ele era pecador. Então, são 2 rótulos diferentes. Um era o cara que cuidava do templo, né? O outro, não, já era taxado como pecador. Então, a palavra ela vem dessa forma. Vamos lá para o versículo 9. Lucas, capítulo 18, do versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, ele já começa aqui falando do publicano. Né? Ele já começa aqui falando dos fariseus. Os fariseus, eles já se achavam demais. Você conhece pessoas assim, irmãos? Que já se acham no mais alto nível dos céus, que já toca no céu lá e vem com um pedaço de nuvem na mão. Você já imagina pessoas assim, irmãos? Você conhece pessoas assim? Que acham que já não precisa mais de arrependimento, de se arrepender, porque elas não pecam mais. E ainda faz pior, elas ainda as acusam. Vamos lá, o que é que diz a continuação da palavra. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que possuo. Ele se gabava da forma que ele agia. Ele dizia que ele era o cara. E ainda apontava os dedos. Será que você conhece pessoas assim? Será que você é assim? Você tem sido dessa forma? Ao invés de você se arrepender e não se orgulhar porque você é assim, você tem que ser assim porque Jesus, ele te quer dessa forma. Você faz as coisas corretas de acordo com a palavra, não é para você ser exaltado, é para o nome de Jesus ser glorificado. Isso é que tem que acontecer. Não é dessa forma, não é para passar na cara dos outros que eles são pecadores, porque você é pecador também. Então, irmãos, às vezes nós estamos no estudo da palavra e começamos a nos encher tanto que chegamos num nível que somos os santos, devemos andar flutuando. E não é assim que a palavra nos ensina.
Arrependei-vos. A palavra, quando diz arrependei-vos, ela não diz que você se arrepende agora e depois você não precisa mais. Então ele passa para o publicano, Jesus continua a palavra. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia que ele era pecador. Ele estava num nível tão grande de angústia que ele não tinha coragem de olhar para o céu. Mas ele reconhecia dentro do seu coração: me perdoa, Senhor. Sou miserável, eu preciso da tua misericórdia, eu sou pecador. Diferente do outro, do fariseu, que ele se orgulhava do que ele fazia. Eu faço, desfaço. E foi chamado de hipócrita. Então, no versículo 14, Jesus continua: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nós devemos, irmãos, nos humilhar nos pés do Senhor, que Ele vai nos exaltar. Nós devemos nos ajoelhar, porque miseráveis somos, pedir perdão pelos nossos pecados. Outra passagem vem lá em Atos no capítulo 10, do 9 ao 16. Pedro está andando nas cidades, já está pregando, já está falando da palavra do Senhor, já está fazendo e desfazendo, também do mesmo jeito. E chega um momento que ele chega numa casa, eles estão com fome, ele vai para o terraço e ele é arrebatado de espírito. E ele tem uma visão, e nessa visão acontece o seguinte: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, a qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida a voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Esses animais que são descritos aqui, que ele viu na visão, eram animais que as doutrinas diziam que eram impuros. Lá nos livros, lá no início do Pentateuco, fala sobre esses animais, sim. Mas só que agora, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós não estamos debaixo do jugo da lei. Pelo contrário, nós estamos debaixo da graça. A graça é o favor que nós não merecemos. Jesus veio, morreu por nós, se fez pecador por mim e por você, para que nós nós não merecíamos isso, e ele morreu por nós. Aí depois, Pedro, ele vem e não reconhece isso. Ele não reconheceu esse momento. Ele já estava num nível de autoridade tão grande que ele disse: eu não posso pecar. Mesmo Deus mandando, eu não posso pecar. Quem Deus vai mandar você pecar? Você já pensou nisso? Porque ele diz o seguinte: mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Aí a palavra do Senhor vem a ele: e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Ou seja, Deus o deu a ele, e ele, pelo orgulho dele, se achando alto nível de santidade, ele disse: eu não quero, eu não vou pecar, nem o Senhor mandando eu vou pecar. Assim temos vivido, irmãos, com muito orgulho, às vezes dentro do coração, achamos que não precisamos de ajuda de mais ninguém e pecamos. E que nos momentos em que é para que a gente colocar o joelhinho no chão, a gente aponta o dedo, ao invés de colocar o joelho no chão pedindo misericórdia. Vamos aprender, porque o Senhor, Ele está com nós. Essa palavra sobre obediência, ela tem vindo grandemente forte no meu coração, e eu me sinto muito feliz por compartilhar ela com você. Que nós possamos cada vez mais honrar o Senhor, porque nós honrando o Senhor, nós vamos reconhecendo a autoridade de Jesus. E com isso, a obediência ela se torna mais tranquila e fácil.
Porque servir a Deus é ter paz. É a paz que excede todo entendimento, que só aquele que morreu e ressuscitou por nós nos dá. Glorificado seja o teu nome, Jesus. E você receba a bênção do céu. Que você também entenda que Jesus, Ele quer o melhor para você. E Ele não vai te fazer pecar, pelo contrário. Coloca teu joelho no chão e te arrependa. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus.